Oi gente, tudo bem? Aqui é Dani Celau, da Dani Arte Cristã. E hoje a gente tá aqui para aprender a fazer um cubo sensorial, tá? Que é esse cubo aqui, para bebê. Ele tem essas partes soltas, tá? Para o bebê poder sentir mesmo a diferença, né? Do material de um para o outro, né? Brincar. Ele é todo de tecido, não tem problema do bebê se machucar. E ele também tem um pezinho dentro, que eu coloquei umas sementinhas para ele ficar um pouquinho mais pesadinho, assim, para ter também essa sensação de peso, né, pro bebê. E é um cubo bem legal, bem interessante. Eu acho que vocês vão curtir bastante, e ainda mais que agora tá na moda essa coisa de sensorial, né, de brinquedo sensorial, então é uma opção bem legal para vocês estarem vendendo. É facinho a confecção, vocês não vão achar difícil, dificuldade, tá? E qualquer coisa, então, podem comentar aqui embaixo, deixar nos comentários alguma dúvida, tá, gente? Que a gente vai ser um prazer estar respondendo, tá bom? É isso aí, vamos começar então. Beijo. Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Bom, então vamos começar. A ideia do dado sensorial é que tenha algumas fitas ou algum pedaço de tecido, bolinhas, algumas coisas que os bebês possam pegar e sentir. Por isso que ele é sensorial, porque ele sente a diferença nas texturas, né? Então a gente trabalha com tecidos com textura diferente, com fitas, com miçanga, com botão, né? Então a criança vai tocando e vai conseguindo movimentar e mexer e vai descobrindo as partes do brinquedo. Como são crianças pequenas, então a gente vai trabalhar com tecido, com coisas assim mais macias, né, com material mais macio, e lembrando sempre de fixar muito bem para que eles não consigam tirar, por exemplo, se colocar miçanga ou botão, né, tem que ficar bem preso para que eles não tirem e possam engolir alguma peça. Então a gente vai precisar, para fazer o dado, de 6 quadrados de tecido, inicialmente, deixa eu ver que tamanho tem esse aqui, que eu não me lembro mais, acho que é 15 por 15, e eu deixei 1 centímetro a mais de cada lado para costura. Então, quadradinhos de 15 por 15 com 1 centímetro a mais de 1 centímetro a mais de cada lado pra gente fazer a costura, tá? Nós vamos precisar de 6 quadrados. E aí, nesses 6 quadrados, a gente vai colocar as aplicações, tá? Nesse aqui, eu coloquei um círculo de tecido com algumas fitinhas. Então, eu costurei aqui o tecido em volta e prendi as fitinhas. Nesse aqui, eu fiz a cara do leão com pet appliqué. E aqui, a juba, ela é um fuxico grande, um fuxicão, ó. Um fuxico bem grande, que eu coloquei embaixo do rostinho do leão e deixei as orelhinhas e a coroa soltas também. O cachorrinho eu fiz também uma pet appliqué e deixei as orelhas e a linguinha solta. Aqui o hipopótamo tem os dentinhos, aqui tem botão no nariz e as orelhinhas soltas, tá? Esse aqui eu coloquei algumas miçangas com uma fita para a criança poder levar de um lado para o outro. Só coloquei as miçangas dentro da fita e prendi aqui dos dois lados. E a gente fez também uma ovelhinha, tá? A ovelhinha não tem nada solta, é só a textura mesmo. Então agora a gente vai pro passo de colocar, ajeitar elas de maneira que a gente possa costurar os lados e fazer o dado. Então a gente vai colocar um bem no centro, tá? Depois a gente vai colocar um de cada lado, ó. Vou posicionar assim, embaixo, em cima. Então ficou um no centro, um de cada lado e mais um aqui na lateral. Então vão ficar 2 aqui e esses aqui com um de cada lado do que tá no centro, tá? E agora, como que a gente vai fazer? A gente vai começar costurando. Esse a gente bota assim pra cima do meio. Sempre a gente vai costurar no meio, tá? Na peça do meio. Então, a gente vai colocar esse aqui em cima e vai passar uma costura aqui.
Depois, a gente vai pegar esse, virar pra cá e passar uma costura aqui. Depois, a gente vai pegar esse aqui, colocar pra cá, passar uma costura aqui. E esse aqui, por último, a gente vai colocar aqui e vai passar uma costura aqui. Sempre cuidando pra não pegar as partes que estão soltas, né? Por exemplo, eu quero que a juba fique solta, então na hora de costurar eu vou levantar ela aqui um pouquinho, assim, pra não passar a costura por cima. Então, eu vou ajeitar aqui bem certinho e vou passar uma costura e vou costurando, vou mostrando pra vocês, então, os passos. Então, eu costurei, ó, esse nesse, tá? Ó, assim. Agora, eu vou virar esse aqui pra cá e vou passar uma costura aqui. Costurei aqui, ó. Agora, eu vou pegar esse, vou colocar pra cá e vou passar uma costura aqui. Então, agora eu costurei os 4, tá? Agora, eu vou pegar esse aqui e vou costurar aqui, ó, nesse. Assim. Então, agora, ó, já costurei aqui também. Agora, a gente vai pegar essa lateral e vai unir nessa lateral. A gente vai fazer assim. Ó. Vamos unir aqui, acertando aqui bem certinho. E a gente vai passar uma costura aqui nessa lateral. Então, eu fechei essa lateral aqui, ó. Agora, eu vou fechar essa com essa. Vou subir aqui os dois e vou unir aqui. E vou passar uma costura aqui. Então, eu já costurei. Ó, fechei aqui, tá? Agora, a gente vai fechar essa lateral com essa. Então, eu vou subir aqui, vou juntar aqui. E vamos fechar aqui. Uma costura reta aqui. Fechei aqui. Ó, já tá quase ficando um quadradinho, né? Agora, então, nós vamos fechar essas duas aqui. Essa com essa. A gente vai subir, juntar elas e fechar aqui. Então, ó, já fechei aqui todas as laterais, ficou só faltando, então, o último, que vai fechar o nosso cubo. E esse nós vamos fechar, então, costurando aqui, aqui e aqui. Só que na última etapa aqui, ó, a gente não vai fechar tudo, a gente vai deixar um pedacinho aberto, que é pra gente poder encher depois, tá? Então, ó, agora eu fechei, tá? Todo, terminei de fechar e a gente vai desvirar. Lembra que eu fechei aquelas 3, mas essa daqui eu deixei um pedacinho pra gente poder desvirar e depois encher o cubo, né? Então, a gente vai desvirar a peça. Então, a gente desvira a peça, ajeita bem os cantinhos, confere se todos os cantinhos ficaram bem costurados, tá? E aí, agora, a gente vai tirar os excessos de linha e agora a gente vai encher o nosso cubo, tá? A gente pode encher ele como? Pode encher ele só com fibra, que aí ele vai ficar bem levezinho, como uma almofada. Mas eu gosto de colocar alguma coisa para ele ficar mais pesadinho, já que ele é um brinquedo, né, para criança, sensorial, para criança sentir, né? Então, que ele sinta também um pouquinho de peso. Então, eu vou colocar um pouquinho de semente de girassol dentro, para ele ficar mais pesadinho, tá? Então, eu vou encher ele agora, pelo aquele buraquinho que ficou, com fibra, com uma fibra siliconada, né? Fibra de silicone e um pouco de semente também. Então, ó, eu coloquei, tá, sementinha dentro, coloquei bastante fibra, ajeitei bem os cantinhos, né, pra ele ficar bem parelho. E agora, pelo buraquinho onde eu usei pra encher, eu vou fechar com pontinhos invisíveis aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer uns pontinhos aqui pra nós fechar o cubo. Ó, gente, então eu fechei o buraquinho com pontinho invisível, tá? Então, ficou assim, ó. De um lado tem o hipopótamo, tá? Com os dentinhos aqui, os botões estão bem presos, tá, gente? Não esqueci de prender bem. E as orelhinhas. Aí, no outro tem as fitinhas, tá? No outro tem o leão, que com a juba também solta e as orelhinhas, tá? Aí, desse lado aqui, a gente ficou as miçangas, ó.
que a criança pode levar de um lado para o outro para brincar e sentir, porque elas têm tamanhos diferentes e formatos diferentes, tá? O legal desse brinquedo é cada vez mais diversidade. Ó, as orelhas aqui eu coloquei até um tecido de couro, assim, ó, imitando couro, tá? Do cachorrinho, e a língua também tá solta. O que mais que tem aqui? E a ovelhinha, só que a ovelhinha não tem nada solta, a ovelhinha toda presa, é só a textura mesmo dos tecidos que muda, tá? Então, ela ficou com um pezinho, mas não muito, tá? Porque é pra bebê, né? A gente não pode esquecer, né? Pra criança pequena. E assim, gente, o que eu consigo, tá? Pra fazer esse cubo, a gente usou os moldes dos bichinhos, tá? E a medida essa aqui de 15 por 15 com 1 centímetro a mais de cada lado. Eu fiz o projeto, fiz o passo a passo impresso, tá? E coloquei os moldes dos bichinhos. Então, se vocês quiserem, tá disponível lá no Elo7, na nossa loja, o molde dos bichinhos, com o passo a passo escrito direitinho e as medidas tudo para vocês. Mas vocês podem também colocar outro tipo de aplicação, outros bichinhos, outros desenhos, né? Então, nada impede aí de vocês, só assistindo a videoaula mesmo, criarem, usar a imaginação e fazerem, então, o bloco sensorial de vocês, tá bom, gente? Assim, uma coisa que eu não sei se ficou bem clara na hora que eu tava costurando, mas é fundamental pro cubo dar certo, que a gente fez 15 por 15, tá? Com 1 centímetro a mais aqui dos lados pra gente passar pra costura. Só que no momento que nós vamos costurar, que a gente vai juntar uma com a outra, a gente não vai começar a costura daqui. A gente vai começar a costura daqui, de onde a gente riscou, tá? Os 15 por 15. Então, a gente vai riscar do lado do avesso sempre, e aí a costura vai começar aqui, porque se tu começar aqui a costura sempre na hora de unir os quadrados, não vai dar certo. Então, tem que começar aqui, e sempre assim, ó, sempre tentando que esse se encaixe exatamente com o outro, tá? Deixar assim bem certinho, bem encaixado, porque o que importa é os 15 por 15, exatamente em cima do risco que a gente fez 15 por 15 é que tem que estar a costura. Se a gente não fizer exatamente em cima do risco, não vai dar certo, tá? O cubo vai ficar torto, vai ficar feio, então se detenham nisso aí, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curtem o vídeo se vocês gostaram, compartilhe nas redes sociais e não esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Beijão a todos e até o próximo vídeo.